Olá, queridos e queridas, bom dia para vocês, tudo bem? Tô aqui para gravar esse videozinho bem rápido, né, a respeito da matéria dessa quarta-feira, dia 30 de março. Hoje é dia 29 para mim, dia 30 de março para vocês, quando vocês assistirem esse vídeo, né? Então a finalidade desse vídeo é comentar o texto da matéria de hoje, né, e que gira em torno dos fluxos migratórios na América Latina, tá bom? Então eu vou disponibilizar esse videozinho para vocês a partir das 7 horas para as turmas da manhã e das 12h10 da tarde para as turmas da tarde, tá certo? E vou me colocar à disposição de vocês, né, até as 9h30, né, para as turmas da manhã, até as 14h50 para as turmas da tarde, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos para o comentário do texto, né? Fluxos migratórios na América Latina. Antes, a gente precisa entender o que significa América Latina. Por que a gente divide as Américas, o continente americano, né, para além da regionalização geográfica, da localização, né, do continente, América do Norte, América Central, América do Sul, a gente regionaliza também com base em outros aspectos, por exemplo, o aspecto linguístico, cultural, histórico, né? E aí, a partir desses critérios, linguístico, cultural, histórico, é possível dividir a América em América Latina e América Anglo-Saxônica. Mas como que a gente pode dividir dessa forma? O que o aspecto linguístico, o critério linguístico nos ajuda a identificar duas Américas? Vamos entender isso. O texto afirma o seguinte: a partir do século XV e início do século XVI, alguns povos europeus chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de América, né, e apropriaram-se dessas terras habitadas pelos povos nativos, fundaram colônias e impuseram seu modo de vida e sua cultura, né? Dentre as várias imposições e as várias violências cometidas pelos europeus, uma delas foi o apagamento das culturas indígenas, né, que já habitavam aqui, através da imposição da língua, né? Então os europeus impuseram as línguas deles próprios, né? E por isso, com base nas línguas oficiais faladas atualmente, né, no continente americano, pode-se regionalizar em América Latina, que corresponde aos países de língua neolatina, português, espanhol, francês, dentre outras línguas, ou seja, são línguas originadas do latim, por isso a América Latina, né? O latim foi a língua falada no Lácio, antiga região da atual Itália, e depois em todo o Império Romano, né, essa língua foi usada. Sua existência está documentada entre os séculos 7, né, desde o século 7, aliás, antes de Cristo. Havia o latim clássico, usado nas obras literárias, e o latim vulgar, que era o falado pelo povo, né, não letrado, digamos assim, que deu origem às línguas neolatinas, tá certo? Por outro lado, nós temos também a América Anglo-Saxônica, que corresponde aos países de língua inglesa. O anglo é o nome dado ao antigo povo germânico que colonizou o norte e o centro da Inglaterra, né? E o saxão é a denominação de outro povo germânico que habitava a Saxônia, que hoje a gente chama de Alemanha. Aquela região da Saxônia é o que hoje a gente chama de Alemanha. Juntos, eles invadiram a Inglaterra, né, entre os séculos 5 e 6, e aí se estabeleceram. Então, a língua inglesa ela derivou dessa mistura de dois povos, daí a expressão anglo-saxônica, tá certo? Então, a América anglo-saxônica ela é diferente da América Latina pela língua, mas não apenas isso, né? Tem também um outro aspecto, o aspecto histórico e cultural de alguma maneira, né? Quer dizer, a língua tem tudo a ver com cultura, né? Porque é pela língua que se manifesta a cultura, mas tem a ver com a história também. Afinal de contas, foi preciso que os europeus colonizassem e impusessem a sua língua aqui, né?
E tem o aspecto, é esse que eu quero ressaltar, o aspecto da colonização. Qual foi o tipo de colonização praticada, ou praticado, né, o tipo praticado na América Latina em face do tipo de colonização praticado na América anglo-saxônica. É isso que a gente precisa entender. Na América Latina, acho que aqui não vai falar, América Latina, olha, aliás, fala assim, tá aqui, ó, colonização de exploração, foi o tipo de colonização imposto, ou, enfim, praticado na América Latina, ou seja, essas colônias, né, de Portugal e Espanha, sobretudo, eram colônias com mero objetivo de enriquecer a metrópole. Né? Então elas eram exploradas e as riquezas aqui produzidas ou aqui extraídas, né? Vamos lembrar dos metais preciosos, eram todos exportados, ou uma parte muito significativa exportada, né, para as metrópoles, né, Portugal e Espanha. Diferente da colonização de povoamento, que caracterizou a maior parte da América anglo-saxônica e que era o seguinte, essas colônias, né, na América do Norte, né, ou América anglo-saxônica, eu estou falando aqui de o que a gente chama hoje de Estados Unidos e Canadá, essas colônias elas gozavam de muito mais autonomia, né? Então as riquezas produzidas nessas colônias acabavam ficando ali nas próprias colônias, tá certo? Então a violência, né, praticada na colonização de exploração, ela é diferente da violência praticada na colonização de povoamento, que também houve violência, é verdade, mas a rapina, se é que vocês me entendem, o que é rapina? É você roubar mesmo as riquezas de um determinado lugar ou de alguém, enfim. A rapina praticada na América Latina foi muito maior, né, muito maior. E isso inclusive tem, digamos, influência nos dias atuais, tá certo? O tipo de colonização praticado aqui influencia até hoje a nossa existência, né, como país, como região, na América Latina como um todo. Tem muito eco desse passado colonial, né, que é o passado da colonização de exploração. Não que haja colonização melhor do que outra, nenhuma colonização é boa, certo? Mas que os níveis de violência são diferentes, isso é um fato, tá bom? Bom, de todo modo, e passando já para o próximo tema do texto de hoje, né? A América Latina, da área de destino de imigrantes, passou a ser área de saída de emigrantes. Lembremos, imigrante é uma coisa, emigrante com E é diferente, é outra coisa. Imigrante é aquele sujeito que chega de outro lugar em algum lugar. Então, por exemplo, suponhamos que um português venha morar no Brasil. Ele é um imigrante aqui no Brasil, mas ele é um emigrante lá em Portugal. Então, emigrante é quem sai, imigrante é quem chega. Pois bem, a América Latina já foi no passado uma região de imigração, né, que atraía a imigração, né, e hoje ela é muito mais uma região de emigração, pelo menos de acordo com os dados aqui da época da elaboração desse texto aqui, tá certo? Que já é de alguns anos atrás, mas eu acredito que isso se mantém até hoje, né? Você sabe que a América, desde o século XVI, tornou-se um continente de destino de imigrantes de várias partes do mundo. O Novo Mundo, como foi chamado naquele século, né, atraiu milhões de imigrantes que povoaram suas terras, imigrantes da Europa principalmente, e que juntamente com a população nativa, né, os indígenas que já moravam na América Latina em especial, e mais as migrações forçadas de africanos, né, as populações negras sequestradas na África e escravizadas aqui, a soma desses três povos, digamos assim, os povos europeus, né, o povo europeu, ou povos europeus, povos indígenas e povos negros, né, africanos,
formaram suas populações, construíram seus espaços geográficos e suas economias. Mas, por volta de 1970, e isso vem se arrastando até os dias de hoje, enquanto os Estados Unidos e o Canadá, portanto, os países da América anglo-saxônica, continuam sendo destino de imigrantes, né, ainda atraem muitos imigrantes do mundo inteiro e da América Latina em especial, a América Latina, por outro lado, ela passou a ser uma região de emigração, né? Ela deixou de ser uma região que atraía, mas que não é que expulsa, não é, eu acho que esse não é um termo adequado, mas que deixou de ser uma região atrativa do ponto de vista da migração, né? Em comparação com outras regiões do planeta, por exemplo, Europa, por exemplo, Estados Unidos ou Canadá, enfim. Né? Para se ter uma ideia, entre 2009 e 2014, segundo a ONU, né, ou melhor, a Organização Internacional para Migrações, né, que é um órgão ligado à ONU, dos 39 milhões de migrantes latino-americanos, 64% deles migraram para países da própria América Latina e os 36 restantes se dirigiram a outros países do mundo. Em relação à América do Sul, entre 2010 e 2015, 70% de todos os movimentos migratórios foram realizados entre países desse subcontinente, tendência que vem aumentando nos últimos anos. O que isso quer dizer? Que se antes a América Latina era uma região que recebia muitos imigrantes de outras regiões, agora cada vez mais há fluxos migratórios, né, dentro da América Latina por fatores diversos e fluxos muito significativos, né, fluxos migratórios muito significativos em direção à América do Norte, ou América anglo-saxônica, ou Europa, tá certo? E isso pode ser dado por vários fatores, por exemplo, desemprego, né, por questões envolvendo sei lá, conflitos, né? Vamos imaginar aqui a Colômbia com o problema que eles enfrentam lá com as Farc, né? Com o problema relacionado ao cultivo de drogas, né? De entorpecentes ou tráfico internacional de drogas. Isso gera todo um inconveniente para milhares de pessoas que vivem, né? Na Colômbia, que acabam tendo que se refugiar em outros países, fugirem da Colômbia, né? Ou então são pessoas que migram para outras regiões, outros países, melhor dizendo, dentro da própria América Latina, né, em busca de melhores condições em relação às condições que já viviam no seu país de origem. Vamos imaginar, por exemplo, para utilizar um caso recente, a crise pela qual a Venezuela vem passando, né? Que aumentou os fluxos migratórios de lá para cá, né, da Venezuela para o Brasil, tá certo? Ou de fluxos migratórios, a gente pode também citar fluxos migratórios muito intensos da América Central, né, que é parte da América Latina, em direção aos Estados Unidos, percebe? E a gente está falando aqui de dezenas de milhares de pessoas por ano que buscam fugir da América Latina ou dentro da América Latina buscando lugares melhores, quando no passado não era assim, né? A própria América Latina recebia, era uma região, como eu disse, né, já falei isso mais de uma vez, é uma região de atração populacional, né? De migração, né? Melhor dizendo. Então, as causas são inúmeras, né? São várias. Causas da inversão da migração latino-americana, ou seja, por que a América Latina deixou de receber mais para enviar, digamos assim, ou perder mais pessoas, né? A situação da pobreza em que vivem milhões de latino-americanos é a principal causa da migração, né, ou das migrações. Muitas pessoas deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida. Foi o que eu citei agora há pouco. Quando migram para países da América Latina, dizemos que se trata de migrações intra-regionais, considerando-se a América Latina como região e tendo por base, como vimos anteriormente, a regionalização da América em América anglo-saxônica e América Latina. Então, aqueles que migram dentro da própria América Latina é uma migração intra-regional, ou seja, dentro da região
que é a América Latina, tá certo? Agora, se fosse uma migração para fora da América Latina, ou seja, para a América anglo-saxônica, aí é uma migração extra-regional, né? Aqui, ó, devemos também considerar as migrações extra-regionais, ou seja, as que se dirigem a Estados Unidos e Canadá e países europeus ou a outros continentes do mundo, tá certo? Preciso ressaltar também a questão da xenofobia. O que é xenofobia? O sentimento de antipatia, de desconfiança, de temor ou de ódio mesmo em relação ao estrangeiro, né? Então é muito comum, por exemplo, imigrantes latinos lá nos Estados Unidos sofrerem muito preconceito, né? E serem alvo da violência e do racismo, né? Que, enfim, é muito característico dos Estados Unidos, infelizmente, né? Então, muitas das vezes, não raro, né? Latinos são vistos como cidadãos de segunda classe, né, como seres humanos de segunda categoria, de segunda classe nos Estados Unidos, né, e essa desconfiança tem muito a ver também com, não só com racismo, como eu disse, mas também é estimulada, pelo menos foi assim há algum tempo atrás, pela, digamos, dificuldade cada vez maior de se arranjar emprego, né? Pelo menos na Europa é assim, né? E nos Estados Unidos também, claro. As pessoas, os habitantes, né, nascidos lá, têm colocação no mercado de trabalho cada vez mais difícil. E aí, quando eles percebem a chegada de mais e mais trabalhadores de outros países buscando melhores condições de vida, eles passam a dirigir a esses trabalhadores o seu ódio, né? Passam a culpá-los pelo seu desemprego, quando na verdade não se trata de uma questão de uns roubarem emprego de outros. Essa é uma questão de política mesmo, de política econômica, melhor dizendo, né? Quando os estados decidem deliberadamente cortar investimentos públicos, né? Desfazerem uma série de, de medidas que davam algum conforto, né? Era o estado de bem-estar social, que era como era conhecido os investimentos públicos que garantiam um mínimo de qualidade de vida para esses países do chamado primeiro mundo, dos países desenvolvidos, Estados Unidos, né, a Europa Ocidental, me refiro, por exemplo, a Portugal, Espanha, França, sobretudo França, Alemanha, Reino Unido, né, Bélgica, enfim. Então esses países acabaram cortando muitos investimentos nas últimas décadas, né, investimentos públicos que davam criava ali nesses países uma rede de seguridade social, né, um mínimo de conforto, né, para os trabalhadores. E na medida que esses estados nacionais cortam esses investimentos, os empregos começam a ser cada vez mais raros, né? De modo que um jovem francês tem cada vez maiores dificuldades de se colocar no mercado de trabalho. E aí, nesse contexto, a xenofobia acaba, digamos, se fortalecendo, né? Porque culpam um estrangeiro por uma questão que é de política interna, de política econômica interna, tá certo? Então, recapitulando, xenofobia é esse sentimento de antipatia, de desconfiança ou de temor em relação ao estrangeiro, né? De ódio também. Deslocamentos internos na América Latina, ou deslocamentos ou migrações, né, intrarregionais. Além das migrações internas espontâneas que ocorrem dentro de um mesmo país, o êxodo rural, por exemplo, de uma cidade ou região para outra, e das migrações internacionais, ou seja, do Brasil para a Argentina, da Venezuela para o Brasil, enfim, do Chile para qualquer outro país dentro da América Latina. Então, para além desse tipo de migração, existem os deslocamentos internos ou as migrações internas forçadas, né? Na América Latina, o crescimento do narcotráfico, eu citei isso agora há pouco, e a consequente formação de organizações criminosas tem espalhado violência tanto no campo como nas cidades, né? E os casos mais graves são, por exemplo, encontrados no México, né, em países da América Central e também na Colômbia, aqui na América do Sul, e até mesmo no Brasil, né?
Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, gangues do narcotráfico se enfrentam pelo domínio de territórios para a venda de drogas ilícitas. E nesse confronto, policiais e civis inocentes morrem, né, nessa guerra. Né? Na Colômbia, a ação de grupos guerrilheiros também espalhou a violência e provocou migrações forçadas ou deslocamentos internos. Certo? O fato é que, assim como ocorreu no Brasil e em outros países, os megaprojetos agroindustriais, seja na Colômbia, né, aliás, na Colômbia, também causaram grandes deslocamentos internos. Né? Esses projetos, além de alterar profundamente a paisagem, desestruturam a produção tradicional de alimentos das comunidades, provocam impactos ambientais e aumentam a concentração da terra. Né? Então, isso também ajuda, né, digamos, engrossar os números da migração interna, né, intrarregional, porque cada vez mais você tem concentração de terra na América Latina. Então, aquelas pessoas que viviam da lida com a terra, né, viviam da sua subsistência, produziam para, enfim, tinham acesso à terra, produziam para viver, conseguiam viver do seu trabalho e conseguiu sustentar suas famílias. Na medida que essas pessoas vão perdendo a terra ao longo das décadas, elas vão migrando, né, para as regiões onde elas conseguiriam com mais facilidade uma colocação no mercado de trabalho. Né. Estou me referindo aqui aos grandes centros urbanos, por exemplo. No caso do Brasil, esse êxodo rural intenso aconteceu, por exemplo, a partir da década de 40, de 50, de 60. Né? De modo que a gente pode dizer que a partir da década de 70 o Brasil era um país majoritariamente urbano, ou seja, uma parte da população já vivia nas cidades. E essa é uma característica muito comum entre os países da América Latina, ou seja, a concentração fundiária acelerou esses êxodos, esses processos de êxodo rural. Né? E, claro, engrossaram esses números de migração interna, né, na América Latina, tá certo? Tem também as migrações causadas por desastres naturais, né? Aqui nós temos um gráfico, inclusive, né? O Brasil, causa dos deslocamentos internos forçados, né? Em percentual, de 2000 a 2017. Ou seja, nesse período, a maior parte dos deslocamentos foi representado por desastres naturais, causada por desastres naturais. E apenas 17% por projetos, já é um número muito significativo, né, muito alto. 17% dos deslocamentos internos dentro do Brasil, né, foram provocados por projetos de desenvolvimento. Né. Um exemplo desse projeto de desenvolvimento, né, que causou migração forçada no Brasil foi a construção da usina hidrelétrica do Belo Monte, né, no Rio Xingu, próximo da cidade de Altamira, no estado do Pará. Essa hidrelétrica inundou, né, alagou regiões vastíssimas e acabou obrigando o deslocamento de cerca de 40 mil pessoas, principalmente da população ribeirinha, que se inclui, né, naquela classificação de indígenas, que a gente pode dizer. Né? Desculpa. Dentre esses 40 mil pessoas, também tem indígenas, é isso que o texto quer dizer, estou me corrigindo. Tem também os, entre aspas, acidentes, a gente tem que colocar entre aspas, porque não é exatamente um acidente. Por exemplo, o que aconteceu no Rio Mariana não foi um acidente, foi um crime. Né? A empresa, digamos, responsável pela gerência das barragens, ela fez vista grossa, resolveu apostar digamos, na durabilidade, na eficiência daquela barragem, né, porque era muito mais barato, afinal de contas, se acontecesse algum acidente, você pagar alguma multa, enfim, responder um processo, do que você reformar uma barragem, tá certo? Então, para os acionistas dessa empresa, por exemplo, com os lucros cada vez mais altos, né, crescentes, na medida que a empresa vai produzindo cada vez mais, e isso, empresa, estou falando aqui de uma empresa de mineração, né? Conforme ela vai produzindo mais, né, as ações dessa empresa vão subindo de preço, né?
Então isso gera lucro para acionistas dessa empresa, né? E numa lógica como essa, pouco importa se eu coloco em risco, se a empresa coloca em risco milhares, milhares na verdade, de pessoas que moram abaixo, né, a jusante, né, do rio, né, que está sendo barrado, digamos assim. Do rio não, né, no caso dessa montanha de rejeitos, tá certo? Porque vamos lembrar, uma atividade mineradora gera rejeitos. Né? O que é rejeito? É resto do beneficiamento de minerais que não tem valor comercial. Né? Esses rejeitos eles têm que ser barrados, porque se eles caírem no rio, vão ser levados e vão inundar, e vão poluir, enfim, colocar em risco a vida de milhares de pessoas que estão a jusante, ou seja, abaixo dessa barragem. Certo? E acidentes como esses, eu estou colocando em aspas porque eu estou querendo reforçar que não são acidentes, são uma aposta mesmo de que é mais barato você indenizar depois a cidade, né, indenizar o Estado brasileiro, do que propriamente investir em prevenção de acidentes, tá certo? Então, ocorrências como essa, desastres como esses, acabam gerando também fluxos migratórios forçados, tá certo? Isso aconteceu recentemente no Brasil. Aqui no caso de Mariana, por exemplo, eu citei agora há pouco, com esse rompimento, né, dessas barragens, a lama com rejeitos atingiu. Ah, tá, isso aqui é o caso de Mariana, tá retratando o caso de Mariana aqui, esse trecho. Com esse rompimento da barragem lá no Rio Mariana, a lama com rejeitos atingiu o Vale do Rio Doce e de outros rios também, dessa bacia hidrográfica, causando a maior desastre ambiental do Brasil da história e um dos maiores do mundo. Esse subdistrito foi destruído e, além das mortes, né, 1.361 pessoas foram forçadas a deixar o seu local, né, a sua casa, o seu lugar, certo? Bom, as migrações na América Latina de um modo geral, né, o México acaba se tornando rota obrigatória para todos aqueles que buscam entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, né? Porque vejam bem, a gente está falando aqui de um país que faz fronteira, né, com os Estados Unidos. E para chegar aos Estados Unidos, necessariamente, se você quer entrar de forma ilegal, você tem que atravessar essa fronteira a pé, ou enfim, na maioria das vezes a pé mesmo, às vezes, né? Quer dizer, na maioria das vezes, atravessando o deserto, né? Atravessando o rio a nado, né? Que a gente tem um rio grande que é utilizado como fronteira natural, tá certo? Entre os dois países. Então, é muito comum milhares de pessoas buscarem atravessar essas fronteiras e colocarem suas vidas em risco, tá certo? Muitas delas morrem afogadas ou morrem pelas condições absolutamente hostis, né, dessa região aqui. Nós temos aqui, ó, dá um zoom para vocês verem melhor. Essa região aqui em Achurado aqui é região desértica. Aqui também é região desértica. Então atravessar um deserto, convenhamos, não é uma coisa exatamente confortável, né? Não é uma coisa que você faz sempre, né? Você coloca em risco a sua vida, porque são temperaturas durante o dia altíssimas, né? A gente está falando aqui de temperaturas na casa dos 50, 55 graus Celsius, né? Para além do fato de que você não pode ficar carregando muita coisa consigo, né, na sua mochila, na sua bagagem. Você não vai ficar levando cantis e mais cantis de água, tá bom? E, bom, enfim, você também acaba se colocando numa situação muito confortável, não, né? Delicada, na verdade, porque você acaba confiando em atravessadores, né? São criminosos que recebem dinheiro de forma adiantada, inclusive, né, para fazer a sua travessia. E aí eles não têm a menor responsabilidade com a sua segurança, né? Você faz a sua segurança, né? A única coisa que eles fazem, apontam, né, e te levam até certo pedaço do trajeto, te apontar o caminho, tá certo? Enfim, então aqui o México acaba se tornando uma rota obrigatória, né?
Desde o início dos anos 90, os Estados Unidos construíram um muro, vem construindo um muro. Aqui nós temos a fronteira entre os Estados Unidos e México, que está em roxinho aqui, em rosa na verdade, né? E nós temos aqui, ó, em vários trechos dessa fronteira, a construção de muros, tá certo? O último presidente, antes do Biden, foi o Donald Trump, uma das bandeiras dele, né, que inclusive ajudaram ele a se eleger, foi a promessa de terminar a construção, né, de um muro bem alto que impedisse esse fluxo de imigrantes da América Latina para os Estados Unidos, né? Bom, ao longo desse muro nós temos lá naquela região, né, fronteiriça entre México e os Estados Unidos, um monitoramento militar ativo, né, constante. Nesses locais onde o muro não foi construído, há patrulhas de fronteira, câmeras de segurança, alarmes, enfim, todo tipo de estrutura, né, de tecnologia para diminuir esse fluxo migratório, né? Que eles vêm com muita indignação, eles não querem, né? Porque, como eu falei, tem todo um racismo enraizado na sociedade norte-americana, estadunidense, melhor dizendo, né? Para além do fato de que eles veem isso como uma ameaça à economia deles também, né, em certa medida, porque afinal de contas é colocar mais trabalhadores, mais cidadãos dentro de um território, né, e portanto aumentar as obrigações do Estado estadunidense, no caso, né. Enfim, com exceção dessas migrações que se dirigem ao México com a intenção de entrar nos Estados Unidos, os principais países de destino das migrações no contexto regional são Chile, Brasil e Argentina, né? A maior parte desses migrantes tem como país de origem a Bolívia, o Peru, o Paraguai, a Venezuela e o Haiti. Mas, em contrapartida, cabe destacar que o Paraguai recebeu cerca de 350 mil brasileiros que migraram para esse país atraídos pela facilidade de aquisição de terras, número somente inferior ao de brasileiros que foram para os Estados Unidos, que foi calculado na ordem de 1,3 milhões de pessoas. 1,3 milhão de pessoas, certo? Bom, e com relação às políticas migratórias na América Latina. Bom, até certo período do século XX, a América Latina tinha uma política migratória no sentido de atribuir uma desconfiança, ou dirigir uma desconfiança em relação a imigrantes, né? A imigração era algo, digamos, muito menos desejável, né? Até certo período, na década de 50, 60, 70, né? Por quê? Porque eles viam o imigrante com muita desconfiança, porque o imigrante ele tem que ser visto, analisado pela ótica da segurança nacional. A gente está falando de um período em que a América Latina passou por inúmeros golpes militares, né? Muitos deles não, quase todos eles, se não todos, com o dedo dos Estados Unidos, né, promovendo, né, dando suporte para que houvesse golpes militares nesses países da América Latina, para que esses países não se alinhassem ao seu arquirrival, ao seu arqui-inimigo socialista, que era a União Soviética, certo? Então, nesse contexto, o imigrante que chegasse de fora, né, no Brasil, ele era visto com desconfiança, porque o Estado brasileiro ele tinha que saber exatamente quem era aquele cidadão. Será que ele está aqui no Brasil para colocar em risco o Estado Nacional, né, a ordem do Brasil, né? Será que ele está aqui para poder planejar algum tipo de contragolpe, ou seja, para tentar retomar o poder, né, que nós tomamos, né, nós fizemos um golpe, tomamos o poder. Será que esse imigrante veio aqui para tentar nos tirar do poder, enfim, galvanizar a oposição e organizar, né, os protestos para que nós um dia possamos sair, né? Então vejam, o imigrante nesse contexto ele é visto com muita desconfiança, tá certo? Então a política
migratória desse período, ela representa isso, né? Então, a lei de imigração do Brasil, né, o Estatuto do Estrangeiro, vigente até pouco tempo atrás, até 2017, considerava o imigrante como um estranho e como provável ameaça à segurança nacional. Além disso, como pessoa também de menor importância em relação aos brasileiros, tá certo? Isso aqui para ficar no caso brasileiro. Só que a partir de 2017 surge ou é aprovada a nova lei de imigração, que considerou o deslocamento humano ou as migrações, né, sob a ótica dos direitos humanos, ou seja, é um direito humano, abandonando a ultrapassada concepção de imigração da lei anterior, né, que vigorou até 2017, é visto como um direito humano fundamental, né, a busca por uma vida melhor em outro lugar, certo? Então, a partir daí o Estado brasileiro se desfaz dessa concepção até preconceituosa, né, em relação ao imigrante, né? Essa visão de que ele pode trazer algum risco para a segurança nacional. Tá bom? Bom, gente, foi isso. Foram comentários bem abrangentes, bem superficiais também, tá certo? E eu me coloco à disposição de vocês naqueles horários que eu falei, nas turmas da manhã de 7 a 9h30 e as turmas da tarde de meio-dia de 10 até 14h50. Tá bom? Um abração para vocês. Até mais.